Caros congressistas, bom dia. Sejam bem-vindos ao segundo dia do 20º Congresso Internacional Unidas, Saúde hoje e amanhã. A Unidas cumprimenta todos os patrocinadores e apoiadores, parceiros deste congresso. Nossos patrocinadores: Abbott, AstraZeneca, Benner, BSF, Clínica São Genaro, Cora, Fácil Informática e Impacto, Gestão OPME, Grupo Oncoclínicas, Aptec, Healthways, Hospital Sepaco, Influence, Intersystems, MV, Optum, Placi, Sabin, Sanofi Pasteur. Apoiadores: Accord, Américas, Bayer, Beneficência Portuguesa de São Paulo, Biotronic, Coopermédica, Cristália, Forbio, Funcional, Grupo DASA, Grupo Santa Celina, Hospital Albert Sabin, Hospital 9 de Julho, Hospital São Camilo, LexisNexis, Oncoprod SAR, Real Hospital Português, Salutes, Takeda Oncology, Unimed Aeromédica, Universe. Vamos iniciar o segundo painel do 20º Congresso Internacional Unidas, cujo tema é a saúde em transformação. Convidamos ao palco o jornalista Augusto Nunes, mediador do Congresso. Convido Michiel Kortste, economista, consultor, que vai falar sobre a transformação do modelo de custos da saúde na Holanda. E convido também Giovanni Cherry, médico, presidente do Conselho Diretor do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que vai falar sobre desafios da saúde no Brasil, como enfrentar o futuro. Com a palavra, nosso mediador Augusto Nunes. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, repito. Vamos para o segundo painel do Congresso Internacional Unidas, é o 20º. Eu já passo a palavra ao Michiel Kortste, que vai tratar dentro do painel a saúde em transformação. Ele vai falar sobre a transformação do modelo de custos de saúde na Holanda. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de Unidas por estar aqui. É realmente uma grande honra e um grande prazer. E também peço desculpas, o meu português é um pouquinho enferrujado, então eu vou continuar em inglês. 3 weeks ago, I already had received the invitation to speak about the reform of the Dutch health system, the health system of the Netherlands. But 3 weeks ago, there was quite a big news. It said that our health system should be revised. The system through which health services are purchased should be revised. Insurers who contract the health services, government and municipalities, contract especially the health services based on price, and that doesn't make a better healthcare. And instead of tight financial agreements, patients and health care providers need space to determine together what care is most appropriate. And that is actually a little bit surprising if you know that the Netherlands is in the ranking
of the European index, the European Health Consumer Index, a country that has been in the top rankings since 2005, and the last 5 years the Netherlands has ranked on the first place. So from the point of view of Dutch consumers of healthcare, the Dutch system has been the best health system in Europe. So how come that the conclusion of that report from the Council for Health and Society, that's an important council, was so totally different than the rankings of the Dutch health system through the last decade? I will try to explain what is behind that in my presentation. So I will try to explain what has been achieved so far by the Dutch healthcare system reform that took place as from 2006. I will try to indicate what did work well and what doesn't, and looking at what we know nowadays, what will be the way forward. First, I will try to explain how the Dutch health system is organized as of 2006. That is how it is organized today. This system is called a system of managed competition. We have a public health system with public values, solidarity, access, quality, and affordability. So we think it is very important to have the same access and quality for all, and to maintain that solidarity, we need to organize it so that it stays affordable. And prior to 2006, the government was in charge for organizing healthcare. And that didn't work well enough. I'll come back to that later. But then the idea was, well, let's use principles of competition and markets and private initiatives to improve the health sector. And in the Netherlands, a system was designed, actually a public health system, but executed by private organizations, mostly private and not-for-profit organizations, both private, not-for-profit healthcare providers and both private health insurers. And the idea was that patients and citizens, in the end, they are the most important in this health system, but I think in every health system, these patients and citizens have the freedom to choose the best healthcare providers and the best healthcare insurers. So in the Netherlands, we organized a health system around 3 different markets. The first one is the healthcare insurance market. Every citizen of the Netherlands is obliged to have a health insurance and pays a premium for that. Every health insurance company has the obligation to accept every application of a citizen for a health plan. Then we have the healthcare provision market. Patients, citizens choose freely the healthcare providers, and the healthcare providers pay their services to the patients. And what was new in this health system change, that was that
healthcare insurers were going to purchase healthcare services with the healthcare providers. And they were doing that on behalf of their patients, their insured people. And in the middle, there's the government. And the government has a kind of supervising regulatory role. We have a healthcare authority that takes care on behalf of the Ministry of Healthcare that the competition between the healthcare providers and between the healthcare insurers, but also in interaction between the two of them, that competition happens at a level playing field, so that there's a fair competition. There's also the Ministry of Health that also supervises whether safety and quality of healthcare is done as it should be. And another thing is that the Ministry of Healthcare is responsible for maintaining the national budget on health services within budget, so that healthcare expenses that have the tendency to grow very fast remain within certain limits. And by interaction in these three markets, we try to achieve these public values. To give an idea of the budgets of healthcare of the Netherlands, around 73 billion euros annually. And actually, the same mechanism that I just explained in the different healthcare markets is applied in different laws with different types of care. The first one is aimed at addressing curative medicine. The second one is aimed at care. You have to think of long-term care for people with a disability that need medical care. And a third part is more social support to people that need, in one or another way, a support in their daily life. And actually, that is not contracted by health insurers, but by the municipalities, because these municipalities know best the local demand and challenges and how they can address with local solutions best this demand. And this 73.5 billion corresponds more or less with 5,000 euros of health expenses annually per person in the Netherlands. And very important in letting the citizen or health consumer decide on to what health supplier he will go or to what health insurer he will go, it is very important to facilitate the citizen by information on to make a very good choice. And transparency has been very important to set these steps. So it's very easy. For instance, if you look as a citizen for a hospital, you just go to internet and you can find a lot of information on hospital performance, mortality rates, what contracts do they have with health insurers, information about adversities and complex interventions, infections, waiting list, what is the quality, what are the different specialisms, and if you are not with a certain health insurer, what should you pay additionally? And the hospitals are obliged to provide this information by law. Also, organizations that provide healthcare services create transparent information to facilitate the choice of the citizen for their services. This is an example of Parkinson Net, which is a network for people with the Parkinson disease. And you just fill in your zip code, what you're looking for, what type of specialism, and you will find in the neighborhood where you live
all professionals. If you want to know whether that professional that would suit your needs, you just click on their profile and you find background information. The professional presents him or herself with a little film. You get an idea about their profile, and also more technical information you can find. And it is possible to make online an appointment. And the same works for health insurers. As a citizen, you also go to internet and find and compare the health insurers based on premium, coverage, contracted health supplies, packages, etc. Why did we introduce this health system? I think, like in many other places of the world, the Netherlands face similar challenges in health. First, we have an aging population, a rise of chronic diseases due to altered lifestyles. We have more and more demanding patients. New technologies solve many problems, that's a very good thing, but they also make healthcare more expensive. And we face sincerely increasing healthcare expenses. Here you see a little bit the trend in the Dutch of the trend of the health expenses in the Netherlands, steadily growing. We are now around 10.8% of our GNP that we spend on healthcare. But if we don't change it, that will go up in 2 decades towards almost 20%. So of every euro, of every 5 euros we should or would spend finally 1 on healthcare. And well, everyone has to pay other bills as well. So although the health system might be a good system, it is not sustainable or affordable. We introduced the new health system in 2006, and let us now look what happened in the different markets. And first I would like to look at the healthcare insurance market. One of the values that we tried to attend was access and solidarity for all. Before this new health system, we actually had a kind of divide in how health care was paid for. 2/3 of the Dutch population was member of a so-called sick fund. Up to a certain income, you was obliged to pay for the sick fund. And above that, there were private health insurance plans with different access to different qualities of healthcare. So by introducing this system, we reunited, in this sense, our population. The second result is that nowadays almost 100% of the Dutch people have a health insurance plan. 90.9% has a health insurance plan, although we have to say that approximately 2% of the population doesn't pay his bills, but effectively they still have access to healthcare. In this system that we introduced, a very important component is a sophisticated risk equalization instrument. More healthy people and less healthy people. There are young people and there are older people. And behind the screens in the Netherlands, the health insurers allocate more contributions of healthcare premiums to those health insurers that have less healthy populations. So there's a kind of distribution mechanism that takes a little bit away money that is paid
to health insurers with healthy clients, and it is flowing to health insurers with less healthy patients. And the idea behind that is that the health insurers don't have any incentive to selective target only healthy people. So that results also in more solidarity between healthy and unhealthy, young and old, and people with a higher income and a lower income. So all citizens choose a health plan, but actually we found out that they don't choose based upon quality. But at the introduction of 2006, once 17% switched from health plan to another health plan. And yearly afterwards, this mobility stuck to 7%. And if people switch, the reason to switch is only a lower premium. The citizens indicate that they have difficulties to compare packages. And another big issue is that there's relatively a low trust in health insurers of the citizens. The consumers think that health insurers only contract healthcare services based on price and not on quality. And the percentage that really has a good trust in health insurers is only around 30%. If we look to what's the result in more economic terms, looking at affordability and efficiency, we saw that all the health insurers started to merge. And just in a little bit of in a few years, we went down from 80 to 26 health insurance companies, and nowadays 4 big groups with around 30 health insurance plans dominate the market. They have together around 90%. And what we also see, if we look to the financial results, is that after the losses just after 2006, initial surpluses arise. And by all the mergers, the administrative expenses went down. And nowadays, we spend around 3% of all money available to pay health services on the organization and the administration of health insurance companies. By law, it is forbidden to spend more than 5% of all health expenses on these administrative expenses, but due to competition, we only spent 3.2%. And we have slight indications that the growth of premiums is getting slower, but we still cannot really confirm that it is a more incidental or more structural result. Let us have a look at the second market, the healthcare purchasing market. What very often happens in healthcare is a kind of competition that is like pulling ropes. There are big groups on one side and big groups on the other side. In this case, health insurance companies and, for instance, hospitals. And they try to compete for the favor of the clients. But actually, if one pulls and wins the race, the other loses. And actually, that was not really the idea of competition in healthcare. This is a so-called zero-sum competition. If one wins, the other loses, and no real value or better solutions are created for the clients.
So already in 2004, Michael Porter wrote, I think, a very important article, Redefining Competition in Healthcare, together with Elizabeth Theisberg. And he analyzed this type of competition. And one of the things that he said was, well, doing it right in the first time not only improves outcomes, but also can dramatically cut costs. So that type of competition is really much more attractive. You create a value, and later on that became the idea of value-based healthcare, about which Michael Porter wrote around 2013. So the health insurers in the Netherlands started to think about their new role. So they had to buy health services from the healthcare suppliers, but that was totally different than what they had done until so far. So they constructed tender procedures, quite lengthy tender procedures, and you have to think about annual processes, working with thick booklets of 100 pages per market, let's say the hospital market, with all the demands on quality, on the focal points that the health insurer would like to see addressed, and following the drafting of the booklet, the health suppliers had to offer their bids in a tender procedure, a tender process. And that process typically takes 1 year to really contract the healthcare services and to agree on quality, value, price of the health services. What the health insurers thought, well, the quality should go up. So if a health provider provides a better quality, we will grant him a higher value of healthcare. And at the same time, the price of the offered healthcare should go down. But on a macro scale, and that is also a little bit the hybrid nature of our health system, the total cost couldn't rise too much. So the health suppliers answered by lengthy proposals. There were a lot of negotiations, and there was also an introduction of new bureaucracy. To contract health services, we developed a new diagnosis treatment combination that is like the DRGs here in Brazil, and we thought that we needed 30,000 DRGs or DTCs to make concrete appointments or agreements on quality and price that belong to a certain quality, and that introduced a lot of bureaucracy. We estimate that 30 to 40% of the time of doctors and other professionals in hospitals flows to answering all the requirements from health insurers. Gradually, at the start of the health system reform, there were fixed prices for different types of care. And we let that go. And gradually, for instance, in the hospital market, we started with 10% of all care that was contracted based on free prices. And in a couple of years, that percentage grew to 70%. And as said, to control progress, many indicators were required. And initially, the different health insurance companies required different indicators. And that created really an administrative burden for the health suppliers. And because the government said, well, okay, we will introduce a new system, but we cannot start as from day one. So we will do it gradually, and we will also take care that
health suppliers have the time to adapt to the new way of working, and that they raise their quality, that they stay competitive. So in the beginning, there were very few opportunities for health insurers to apply selective contracting. And in 2011, we had the first case of selective healthcare purchasing, and the health insurer CZ announced that they were going to publish on the hospital performance on treating breast cancer. And the idea of selective contracting was to challenge hospitals to adapt profiles in certain areas that they would really become a specialist on certain specialisms. So for one type of care, you would go better to one hospital, and for another type of care, you would go to a second one. And the performance of the breast cancer, of the treatment of breast cancer was done based upon various criteria. Medical outcomes, volume. If you treat larger volumes, you get more routine, more expertise, more experience, and you probably make less errors. If you do it right in the first time, then that is better, reduces cost. It also improves patients' experiences, and CZ, the insurer, also looked at how has the hospital organized its care, and required that specialized multidisciplinary teams treated these women with breast cancer. And there was a lot of dispute between health insurers, the government, and hospitals about whether this list could be published. And finally, the health insurers could publish this list. Because they said, well, we want that hospitals really specialize. Okay, so we would like to see that the people, our insured people, really choose the best hospitals, and by making that clear, they stimulate that. And they excluded at that time only 4 hospitals that had below average quality, but still this quality was above the norms of the health inspectorate. The costs went down. There was a slower growth of collective healthcare expenses. By doing that, in the healthcare provision market, we saw also a consolidation with less hospitals, but also with new services. Think of one-stop shops, 24/7 open services. We saw a growth in productivity, and we saw also a shift of tasks from, for instance, hospitals to GPs. Think of chronic care programs. But also in this market of healthcare provision, the main conclusion was that the quality needed more attention. Quality is a public value that should be given much more meaning in practice. In essence, I think what we learned through these years with the example of the Dutch health system is that we should rethink how healthcare purchasing is done today. With the aim to control costs, health insurers started to contract health services with quite lengthy tender procedures. And the theme of quality was done on the side. And what we should do now is to consider
that we should come from a system that is more based on distrust and bureaucracy to a system of trust and cooperation. And especially, there are a lot of opportunities to do much better things if you look at the relation of the patient and the professional. The patients should be much more in the lead, and there should be really a kind of dialogue between the patient and the professional. And there are a lot of opportunities to add value. And we should give space to the healthcare professionals to come from more fragmented to more integrated approaches. The concept of value-based healthcare with better outcomes for less money and with better processes. We have new technologies and new knowledge on, for instance, chronic care that help us to improve our care processes. To facilitate, we can stimulate these improvements by creating transparencies and contract on outcomes. And what is, I think, very important is to realize that health insurers oversee the total care cycle, so they can ask the right questions. And it is also very good to introduce new payment models. Think of pay for performance, think of population-based healthcare, and so on. There are a lot of approaches that can add value to healthcare, and that is both within the health sector, but also beyond the health sector. Think of promotion, prevention, and so on. To give an example how a kind of innovative hospital applies these lessons learned, I would like to show you a little video of 2 minutes. And this hospital tries to bend the way of contracting healthcare, very much based looking at quality of healthcare. Once upon a time, there was a hospital with doctors and nurses who wanted to do their work well and cared about their profession and their patients. But the costs of healthcare kept rising. Just like every other hospital, Barenhoven had to be more and more efficient, doing more with less. Is that what you want if you need care yourself? Of course not. But is there an alternative? We want to organize tasks differently. More time for you, the patient. Discuss things with you more. Is that more efficient? Better care by less care? Let us explain. Less care could mean that a specialist at the emergency department gives you a treatment plan immediately. For example, a surgeon could look at the treatment needed for a broken bone right away, instead of making an appointment at the outpatient's clinic a week later. For you as patient, it means less waiting time and the right doctor at the right moment. More than 100 plans have been made to change the care we provide you with, and the way we do it. We want to show it can be done differently at Barenhoven. Of course, changing a way of working doesn't happen overnight, but one step at a time. Inside and outside the hospital, partners are working together to realize this. GPs, specialists in geriatrics, midwives, and health insurers. It's a change to a way of working that's still new, where we focus on you, the patient, and the quality of care has the highest priority, creating the best possible healthcare together. That is Barenhoven, naturally. Thank you, Mihail. Enquanto ouvimos a segunda exposição do painel Saúde em Transformação, vai falar por 40 minutos sobre desafios da saúde no Brasil, como enfrentá-los, Giovanni Cerri. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da diretoria da Unidas por fazer essa apresentação. E essa apresentação que eu vou fazer se baseia no estudo do Instituto Coalizão Saúde,
que é um instituto formado pelo setor produtivo da saúde, é um instituto propositivo. A ideia nossa é poder prover, né, a sociedade e os governos de propostas que possam melhorar o acesso e a qualidade da saúde no nosso país. E esse estudo envolveu muitas horas de discussão, workshops, entrevistas, um roadmap que partiu, né, definimos um ponto de partida, a visão em termos de ataque, as prioridades e a busca de estabelecer uma jornada, né? Nós consideramos que muito importante é ter o diagnóstico. E após a conferência muito interessante do Dr. Mihail, nós vemos que os problemas da saúde são comuns, apenas acho que os nossos são maiores do que certamente os que foram apresentados, né? Nós estabelecemos 8 forças que impactam a sustentabilidade da saúde no Brasil, né? O primeiro, o aumento da carga das doenças, né? É um país que tem um impacto, uma população que envelhece, né? Tem uma tripla carga de doenças, falta de promoção e prevenção, que ainda não está na nossa cultura. Eu acho que é uma coisa importantíssima a ser incorporada pelas operadoras, uma alta expectativa, né, da saúde que o cidadão espera que lhe seja oferecido, e mais uma informação limitada, uma governança pouco eficaz, uma alocação de recursos inadequada, práticas de gestão insuficientes, baixo foco no desfecho, como foi apresentado aqui agora, a cultura da forma que se paga, né? Nós usamos muito fee for service, né? E não damos atenção à questão da qualidade do serviço entregue, e uso de dados e inovação limitados, insuficientes, né? Tudo isso impacta na sustentabilidade, que é uma baixa qualidade da informação que limita a tecnologia, a oferta que não acompanha a evolução da demanda, descasamento entre custos e capacidade de financiamento, talvez o maior problema da saúde, o recurso não segue o paciente, e tudo isso leva a uma consequência muito grave, que é a judicialização. Dentro desses 8, 9 eixos, né, alguns dos problemas que nós podemos apresentar. A questão de como nós vamos lidar com o envelhecimento da população, e como nós vamos lidar um país que ainda tem tripla carga de doença, né? Nós não resolvemos, ainda temos doenças infecciosas, tivemos o surto de febre amarela na cidade de São Paulo, algo impensável. Identificamos um alto índice de doenças ligadas a causas externas e o crescimento de doenças crônicas, como é o caso do câncer ou das doenças cardiovasculares, né? É muito importante nós pensarmos, né, de expandir novos modelos, né, e ter uma participação importante do setor privado para poder ajudar a encarar essas dificuldades. Nós vemos a nossa pirâmide populacional atual, né, o que nós vamos ter daqui a aproximadamente 50 anos, uma pirâmide semelhante ao do Japão, né? O problema é que a nossa renda per capita não vai acompanhar esse crescimento, ou seja, nós vamos encarar problemas que hoje os países desenvolvidos têm, sem ter a renda per capita e os recursos em saúde que esses países têm hoje. Então, o nosso desafio é muito grande, né? Nossa situação atual, né? O crescimento das doenças crônicas, as doenças crônicas estão aumentando, as doenças infecciosas ainda estão presentes, e as causas externas continuam relevantes. A nossa redução de mortes por acidentes de trânsito, ela é muito pequena, num ritmo muito abaixo do que nós deveríamos estar tendo, deveríamos esperar, né? Então, hoje nós encaramos todas as dificuldades ao mesmo tempo, com um financiamento insuficiente, e estamos entrando nos problemas das doenças do primeiro mundo, associados ao investimento, que implicam no alto investimento, né? Mas não resolvemos o problema das doenças do terceiro mundo, dos países em desenvolvimento. Temos alguns contrastes, né? Por exemplo,
houve uma redução nas mortes por acidente de trânsito, algumas iniciativas importantes, como a Operação Lei Seca, né? Então, houve uma redução de 16%, houve uma redução de mortes por suicídio, né? Mas nós, apesar desses esforços, que são esforços positivos, o Brasil continua entre os países mais violentos do mundo. Nós estamos ali entre a Suazilândia, África do Sul, Belize, ou seja, nós temos um grande caminho a percorrer. E isso é fenômeno também das grandes desigualdades que nós temos no país, né? Recentemente foi publicado um estudo que mostrou que a diferença de expectativa de vida entre a região dos Jardins, em São Paulo, e o Jardim Ângela, que está na periferia de São Paulo, é 24 anos. Né? Mostra que os contrastes não estão só entre o Piauí e São Paulo, os contrastes estão na cidade de São Paulo, mesmo no estado de São Paulo. Então, o Brasil precisa avançar em ações intersetoriais de saúde que melhoram as condições de saúde da população, como, por exemplo, o saneamento básico, né? Nós temos um saneamento básico insuficiente, né? Baixo, mesmo na região sudeste, né? Que é a região mais rica, né? Então, nós precisamos... para cada dólar investido em água e saneamento, economiza-se 4,3 dólares em saúde global. Então, é um país que ainda tem muito a avançar em infraestrutura, e esse aumento de infraestrutura, como a questão do saneamento, pode representar uma economia importante na área de saúde e em doenças como doenças infecciosas, né? Então, nós precisamos trabalhar em 4 alavancas principais para expandir as ações de promoção e prevenção, né? A integração de dados do paciente, identificação dos perfis de risco. Esse é um papel que as seguradoras, a medicina suplementar, pode fazer, né? Poder se antecipar à doença, evitar as doenças crônicas, né? Identificar os pacientes de risco e poder trabalhar com esse grupo. Uso de profissionais como gatekeepers, né? Programas que utilizam enfermeiros, médicos de família, para lidar com a população, para alertar a população, campanhas e políticas com uso de técnicas de reforço positivo. Nós observamos como isso foi eficaz na questão do cigarro no Brasil, da redução do fumo. Incentivos financeiros pelo cuidado com a própria saúde geram benefícios mútuos, como 20% e 30% menores taxas de admissão e custo para o paciente. Então, a promoção e a prevenção é o melhor investimento que se pode fazer em saúde e que dá mais retornos de mais curto prazo. Então, nós observamos no Brasil uma evolução positiva de fatores de risco, como a queda importante de fumantes, né? Melhoras em relação à dieta, né? Como o consumo de vegetais, a prática de exercícios físicos, que foi sendo assimilada pela cultura, e, em contraste, nós temos incidência negativa de alguns outros fatores, como o consumo excessivo de álcool, nós somos muito permissivos em relação ao uso abusivo de álcool. O álcool está relacionado com mais de 50% das causas de violência nas regiões urbanas, né? Violência, acidentes, brigas, então álcool está diretamente relacionado com violência. A hipertensão, né, que tem aumentado, e a obesidade, que é uma grande preocupação hoje da nossa saúde. Se nós eliminássemos, né, é claro que isso é um exercício teórico, né? Se nós eliminássemos a eliminação total de fatores de risco, poderia levar a uma economia de 100 bilhões ano no tratamento de doenças crônicas. É claro que é impossível eliminar todos os fatores, mas isso dá uma ideia, né, de como a eliminação ou a redução de fatores de risco poderia impactar favoravelmente na questão da economia da saúde, né? Como isto pode realmente representar, né, um investimento, que é um investimento de menor custo, não precisa construir hospitais, não precisa gastar dinheiro com infraestrutura, mas apenas a questão da educação, né, da conscientização da população
de preservar o seu maior bem, que é a saúde, né? É por isso que nós temos trabalhado muito na questão da promoção e da prevenção. Isso poderia realmente impactar muitíssimo numa redução de custo da saúde, que é o que nós precisamos fazer de forma emergencial, né? O tratamento das doenças crônicas representa 60% dos gastos do sistema de saúde, né? Então isso mostra a importância, né, desse esforço em relação à prevenção e à promoção. É nítido quando nós acompanhamos na imprensa que a população, as expectativas em relação à saúde da população crescem, né? Só que o engajamento do cidadão não acompanha a mesma tendência. O cidadão está preocupado com sua saúde, mas não tem a consciência de preservá-la, né, de ajudar a preservá-la, né? Então, o Brasil tem uma cobertura mais ampla dentro dos sistemas semelhantes do mundo, pois não há limites claros para a cobertura e não existe a cultura de realizar escolhas, né? Além do acesso limitado à informação do paciente, nós temos que empoderar o paciente em relação à responsabilidade da sua saúde e também, para os brasileiros, a saúde é a área mais importante e também a que gera maior insatisfação. Como é que nós podemos reverter isso? Isso se aplica ao setor público e ao setor privado. Então, isso não é exclusivo, esse descontentamento não é exclusivo do SUS. E aqui nós temos uma das explicações do nosso problema, do tamanho do nosso problema, que o Brasil é o país, né, que tem a cobertura mais ampla, a mais ampla do mundo, né? Nós superamos em cobertura qualquer outra nação. Só que, ao mesmo tempo, nós temos um PIB, um PIB per capita, né, muito menor do que nações que apresentam coberturas inferiores. Então, essa equação aqui não fecha, né? Nós não podemos querer fornecer uma extensão de cobertura tão ampla com uma renda per capita muito baixa, né? Ainda baixa, né? E que dificilmente nós vamos poder atingir, recuperar essa diferença nessas próximas décadas, né? Então, o Brasil tem 100% de cobertura total do tratamento, não tem copagamento do setor público, né? No sistema privado existe um outro problema, né, que não tem o encaminhamento. Muitas vezes o paciente vai direto para o especialista, né, o que gera como eu digo, o paciente com dor de cabeça que vai direto para o especialista vai fazer uma ressonância magnética, né? Por isso que o paciente, mesmo no setor privado, deveria ser encaminhado para um clínico geral ou para atenção básica, né? Então, nós temos também que poder encaminhar, né, o paciente da forma adequada para evitar essa explosão de custos. Uma consequência dessa cobertura ampla e pouco clara é a judicialização, né? A judicialização hoje no país supera 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais que são retirados do orçamento da saúde, ou seja, esses 7 bilhões deixam de atender atenção básica, média complexidade, para atender indivíduos, questões pessoais, demandas individuais. Então se tira do coletivo para dar para o indivíduo. Isso cria uma enorme distorção. E 7 bi são só os custos diretos, né? Porque existem os outros custos, né? Os custos administrativos, os custos processuais. Se não ficar claro, né? Se os limites da nossa saúde, do que o SUS pode entregar, não ficar bem estabelecido, isso continua explodindo e aumentando, né? Ainda mais com os novos medicamentos, os novos medicamentos de câncer, essa conta pode dobrar em pouco tempo. Quando eu era secretário de Saúde do Estado de São Paulo, a judicialização no Estado, isso faz 4 anos, o Estado pagava aproximadamente 600, 700 milhões de judicialização. 4 anos depois, já supera 1 bi, né? E quase dobrou no Estado a judicialização. Só que o orçamento, por causa da crise, ficou o mesmo. Então vejam a gravidade que isso representa, na verdade, quem tem acesso à judicialização
no estado de São Paulo, 75% são pessoas que têm médico particular ou plano de saúde. E são essas pessoas que judicializam o Estado. Portanto, é um mecanismo que os ricos tiram dos pobres. Os poucos recursos para atender a população que só tem direito ao SUS são desviados para atender ações individuais de judicialização. Então, não vejo isso como caminho. A questão do prontuário eletrônico universal é algo extremamente necessário por uma saúde integral, né? O fato de não ter um prontuário eletrônico que funcione bem faz com que muitas informações e exames e procedimentos sejam repetidos, né? Porque não se tem informação global do paciente. Então, o Brasil tem esses 3 problemas. O cartão SUS em estado incipiente, sempre se promete, não se cumpre, não há clareza quanto ao projeto e prazo e não envolve a integração com o sistema privado. Na verdade, o Sistema Único de Saúde tem um braço de financiamento público e tem um braço privado. O sistema é um só. As informações deveriam correr pelos 2 sistemas. Mesma questão em relação aos prontuários em hospitais. A maior parte dos hospitais ainda tem prontuários em papel, né? Ou apenas parcialmente eletrônicos. Na rede privada, essa diferença é menor, né? Nós temos muitos hospitais que já têm um prontuário eletrônico adequado. Então, nós precisamos evoluir na questão das informações do paciente. O prontuário eletrônico faz parte da rotina dos hospitais privados, né? Mas é importante que sejam seguidas as regras, né? Que os sistemas de segurança, a forma que esses prontuários expõem as informações possa ser visualizada em diferentes áreas e setores e não exclusivamente no hospital que está atendendo, né? Então, o importante é que essas normas sejam estabelecidas e os hospitais sigam esses padrões. Mas nós temos hospitais privados, principalmente na ANAP, que já evoluíram bastante nessa área dos prontuários eletrônicos e o setor público ainda continua atrasado nessa questão. A área da saúde é considerada uma das mais importantes e, ao mesmo tempo, a que gera maior insatisfação entre os entrevistados. Nós observamos o índice de insatisfação, tá? O índice de insatisfação, saúde e a importância. A saúde está no topo, né, da importância e no topo da insatisfação. Veja que a saúde lidera com bastante folga a questão da segurança, né? É onde existe uma insatisfação também, não tão grande quanto a saúde, mas que a população dá menor importância, né? Então, nós vemos que grande parte dos outros estão nessa faixa aqui, mas a saúde lidera essa questão, esse desejo e essa insatisfação da população, né? E é muito importante buscar coordenar, né, a atuação do sistema público com o privado, poder aumentar as parcerias, e isso pode minorar os problemas do Sistema Único de Saúde, né? Os elos da cadeia atuam de forma independente, né, e não aproveitam essas oportunidades de colaboração, né? Então, o setor público e o setor privado deveriam colaborar mais e trabalhar mais juntos, como, por exemplo, em ações de promoção e prevenção da saúde. Uma das grandes questões é que o SUS realizou a municipalização da saúde, né? Então, os municípios passaram a ser responsáveis, né, por planejar, executar todas essas ações, controlar e fiscalizar serviços privados e, na verdade, a maior parte dos nossos municípios tem até 20 mil habitantes e eles não têm capacidade financeira para poder executar todas as ações previstas na municipalização, né? É por isso que 80% dos municípios têm uma dependência financeira muito grande do governo federal para poder realizar as suas ações. Deve-se repensar essa questão da municipalização e buscar a realização de consórcios. 54% dos municípios no Brasil possuem hospital geral, mas são municípios pequenos e o hospital geral tem menos de 50 leitos, o que torna
esses hospitais de baixíssima performance. Como consequência da falta de coordenação, o fluxo financeiro nem sempre segue o paciente. Por quê? Isso é demonstrado aqui no Rio, em São Paulo a mesma coisa. Os pacientes de municípios vizinhos procuram o município que tem mais recursos. Só que não existe uma compensação desse inchaço, né, da rede de saúde de um determinado município pelos pacientes que vêm de municípios vizinhos. Essa questão da municipalização acaba se punindo quem é eficiente. O município que dá uma boa saúde, que tem uma boa unidade básica, que tem um bom pronto atendimento, acaba sendo punido porque os pacientes de municípios vizinhos, que gastam menos em saúde, acabam procurando o município que tem mais recursos. É uma distorção importante que deve ser corrigida para poder criar um equilíbrio, né? Poder incentivar os municípios a trabalharem bem a saúde e não a empurrarem para o município vizinho. Apenas uma pequena parte dos leitos privados são utilizados pelo SUS, né? Nós temos 10% de leitos de hospitais privados, né? E 37% desses leitos privados que estão relacionados com os leitos filantrópicos, que basicamente nós chamamos de santas casas, hospitais filantrópicos. Mas existe um grande espaço para parcerias públicos-privadas, considerando que 75% da nossa população é atendida exclusivamente pelo SUS. Então, parcerias público-privadas poderiam dar mais acesso à população a uma parte de leitos aos quais os que são cobertos só pelo SUS não têm acesso, né? O setor privado é 30% mais eficiente, né? Contudo, barreiras dificultam a expansão de parcerias com o setor público. Nós poderíamos ter um aumento da eficiência do atendimento ao SUS, né, se houvesse uma participação maior do setor privado, né? Nós observamos que o número de atendimentos por médico no setor privado é maior do que o setor público, e o tempo médio de permanência e número de dias nos hospitais privados é menor também, é 25% menor que os hospitais públicos. Então, integração, né, do setor privado e do setor público poderia, sem dúvida, melhorar o atendimento da população, né? Nós temos muitos leitos em hospitais públicos que estão desativados. Isso se acentuou com a crise desses últimos 2-3 anos, né? Nós temos hospitais públicos que funcionam com metade da sua capacidade de operação. A alocação atual de recursos na saúde não atende às necessidades de novas demandas, né? O Brasil gasta mais com média e alta complexidade com países de referência, enquanto 95% das ações de saúde se resolvem na atenção básica. Então, existe uma inversão. Nós devemos investir mais na atenção básica e tornar a atenção básica mais resolutiva, ao invés de empurrar para média e alta complexidade. Então, o Brasil gasta demais com alta complexidade. A atenção primária é mais efetiva para doenças crônicas, mas o Brasil tem 10 vezes menos médicos de família que a média de referência. Então, não existe uma priorização à questão da atenção básica. Isso vale para o setor público e vale para o setor privado também, porque ainda não existe a cultura, né, da atenção básica, da porta de entrada da atenção básica, do clínico geral, para os pacientes que têm cobertura de planos privados. E é importante que isso se modifique, né? Nós também temos que dar uma atenção especial a hospitais, né, que operam abaixo da escala ideal. Quando hospitais operam abaixo da escala ideal, tem uma eficiência menor, tem um resultado pior, as complicações são mais frequentes. Então, buscar uma escala ideal para hospitais, né? Hospitais com menos de 50 leitos não são eficientes, né? Então, nós vemos aqui, né, o Brasil, né, liderando os gastos com média e alta complexidade, quando os investimentos deveriam ser priorizados, deveriam estar justamente na atenção básica. Então, a atenção primária e modelos ambulatoriais são pouco explorados para atender às novas demandas da população de maneira custo-efetiva, né? Poderíamos reduzir muito essas internações, né, que estão relacionadas com atenção básica, e os recursos seriam direcionados para evitar justamente esse gasto desnecessário, né? E os modelos ambulatoriais nossos acabam crescendo pouco, né? Nós temos poucos médicos
de família. O nosso índice médico por 1.000 habitantes é semelhante a outros países, mas a relação de médicos por família é muito mais baixa, né? Mostrando o descuido em relação à entrada, né? à atenção básica, que é a entrada do paciente, né? Isso leva a cultura da emergência. O paciente vai ao pronto-socorro porque ele não consegue ter acesso à atenção básica. E do pronto-socorro ele acaba sendo internado e passa para média e alta complexidade, com gastos muito maiores na saúde. O problema da pouca atenção que se dá à questão do idoso, né? Um crescimento muito pequeno dos leitos destinados aos idosos, né? 3% nas últimas 3 décadas, só que o crescimento da população idosa está sendo muito mais rápido, né? E nós não estamos olhando com atenção para esse problema, e que certamente vai ser cada vez mais grave no futuro. A questão da telesaúde, né? Um país continental como o nosso deveria usar mais recursos de telesaúde. Uma boa notícia é que recentemente nós soubemos que o CFM vai derrubar essa resolução que proíbe consultas médicas por telefone ou internet. Mudança importantíssima. Esperamos que nos próximos 6 meses o CFM derrube essa proibição, que é uma proibição absurda, é uma proibição fora de época, é uma proibição corporativa, mas felizmente isso vai mudar. Existe um aumento dos pontos de telesaúde no Brasil. O que se tem que fazer é utilizar mais esse recurso, que pode ajudar muito no controle de custos, tanto na área pública como na área privada. Nós temos leitos hospitalares em linha com países semelhantes, né? Nós temos 2,4 leitos por 1.000 habitantes. Só que nós temos um grande número de hospitais, tanto públicos como privados filantrópicos, que têm menos de 50 leitos. Portanto, são hospitais de baixíssima eficiência. E poucos hospitais ainda com a escala ideal de mais de 200 leitos. Por que isso? Por causa da questão da municipalização da saúde. Todo município tem seu pequeno hospital, caro e ineficiente, né? Deveriam importante justamente estabelecer redes regionais, consórcios municipais. Escala, especialização e tecnologia estão diretamente relacionados a melhores resultados clínicos e menores custos. O risco da mortalidade hospitalar após cirurgia cardíaca pediátrica é 2,5 vezes maior em hospitais de pequeno porte, ou seja, maior porte do hospital, maior especialização, exatamente como foi mostrado anteriormente, dão uma maior eficiência, melhores resultados, melhor para o paciente, né? Hospitais de pequenos portes que realizam cirurgias eventuais, um pequeno número de cirurgias cardiovasculares ou oncológicas, ou seja o que for, vão ter resultados piores, um gasto maior e pacientes acabam sendo prejudicados com isso. Então é importante que hospitais tenham um volume de cirurgias adequado, que o cirurgião realize o número de cirurgias adequado e que exista uma especialização também adequada. Hospitais de pequeno porte não resolvem todo esse problema. O risco da mortalidade hospitalar após uma cirurgia de aneurisma cerebral é 40% menor em centros de alto volume. O sistema brasileiro é mais centrado no médico do que sistemas de referência e tem baixo uso de indicadores de performance. A transparência, né, da informação, dos dados, dos resultados dos hospitais, ajudam que a população controle, saber se o hospital é bom, qual a qualidade, como funciona. E essa transparência é pouco divulgada. Nós temos poucas informações a respeito do desempenho de hospitais. Muito importante incorporar indicadores. Faltam indicadores. Deveríamos estimular a participação de mais técnicos no sistema de saúde. É um sistema muito centrado no médico, e essa relação, né, médicos, outros profissionais de saúde, é muito baixa comparado com países desenvolvidos. Então, nós temos que ter mais técnicos atuando no setor de saúde. E o Brasil tem que adaptar seus indicadores, né, às novas realidades. O Brasil ainda tem poucos indicadores, e isto dificulta a avaliação do sistema e a sua correção. O DataSUS, né, tem indicadores insuficientes e não há uma confiabilidade realmente nessas suas informações. A transparência de indicadores de desempenho pode trazer ganhos relevantes em resultados. Então,
é importante que exista transparência nos indicadores de saúde, que é uma cultura que ainda não está incorporada no nosso sistema de saúde aqui no Brasil. E também se aplica ao sistema público e privado, apesar do privado, algumas entidades já divulgam esses indicadores com mais regularidade, né? E um outro enorme problema é o modelo de pagamento, né? O nosso modelo de pagamento fee for service estimula exatamente o errado, estimula a realização de exames e procedimentos, mas não avalia a qualidade. É por isso que é muito importante mudar o sistema de pagamento. Um sistema de pagamento que possa privilegiar, né, ou favorecer quem tem bons resultados. Por isso que temos que mudar, né, a remuneração que foca na prescrição e acaba não medindo a qualidade oferecida, né? Nós estamos muito neste modelo aqui, que é o fee for service, e nós temos que mudar para outros sistemas de remuneração. A nossa ideia, né, a nossa proposta é buscarmos um sistema de referência em qualidade e sustentabilidade com maior participação dos cidadãos, assegurando o cumprimento dos princípios do SUS a partir da atuação coordenada dos setores públicos e privados. Essa interação é muito importante, né? E a nossa agenda, né? Os 8 temas de ataque, né? Cidades saudáveis, que promovem o bem-estar, o cidadão educado, né? Investir na educação, e que isso ajuda muito na questão da promoção da saúde e uso consciente de recursos, cuidado integrado e mais próximo do cidadão, que também promove prevenção e qualidade, tecnologia de inovação centrada no cidadão, promove acesso e integração, a governança intersetorial e gestão profissional, que promovem mais eficiência do sistema, transparência de dados e ética, que promove a conscientização e confiança entre os elos da cadeia, decisões baseadas em criação de valor para a sociedade, que promovem o alinhamento de incentivos e maior custo-efetividade, atenção ao idoso e doenças crônicas, que promove longevidade e foco em doenças crônicas. O protagonismo do setor privado é força motriz para alcançar a visão de saúde no Brasil. E nós temos uma agenda de curto prazo, que é buscar a mudança cultural para foco em promoção da saúde, fortalecer a atenção primária, né? Isso também no setor privado, valorizando medicina de família e o uso de multiprofissionais, estimular os modelos inovadores de atenção, iniciar uma discussão de novos modelos de pagamento, e criar capacidades para consolidação, análise e divulgação de dados nos sistemas público e privado, além de integrar dados do paciente de forma centralizada através de controle eletrônico, levando à consolidação de dados, né? Então, essa é a nossa agenda de curto prazo, né? Então, essa é justamente a conclusão da minha apresentação. Nós vemos um país de grandes desafios, mas com um diagnóstico já de certa forma estabelecido, e justamente buscar essa integração do sistema público e privado, e uma medicina de melhor qualidade, e que o paciente tenha acesso aos dados que possam ajudar em buscar preservar a sua saúde. Muito obrigado. Eu começo perguntando ao Michiel, encaminhando uma pergunta, vou encaminhar a pergunta do Ricardo Garcia. Considerando que os planos na Holanda são obrigados a aceitar todos os beneficiários, como é tratada a questão da adesão de um beneficiário que faz essa adesão com doença pré-existente ou em tratamento? Todos os beneficiários têm a obrigação de ter um plano de saúde. Então, para o plano de seguro básico, todos os planos têm a obrigação de aceitar qualquer beneficiário, saudável, não saudável, em tratamento, não em tratamento. Então, não tem um como de não aceitar um beneficiário na parte básica do plano de saúde. Tem
pacotes adicionais que permitem seleção de riscos. Mas isso é mais sobre questões como cuidados dentais, mais tratamentos por fisioterapeuta, etc. Agora, eu faço uma pergunta ao Giovanni. O Brasil vive repetindo que o cidadão mora primeiro no município, depois do Estado, depois na União. E é correta, portanto, a municipalização da saúde. Mas as verbas não acompanham a municipalização. Como é que se pode resolver esse problema, Giovanni? A municipalização da saúde, ela não deu certo porque, por aquilo que eu mostrei, a maior parte dos municípios são municípios pequenos. Eles não têm condição de ter um hospital, uma UBS, todo o sistema de saúde. Nós devemos caminhar para consórcios, ou seja, regiões de saúde. Regiões de saúde onde tenham um hospital que possa atender as diversas doenças de média complexidade da população, hospitais regionais maiores que possam atender alta complexidade, e ao município ficaria a competência de atender a atenção básica. Precisamos repensar um pouco essa municipalização integral da saúde, porque acaba criando distorções, e os municípios hoje, tem municípios que gastam 50% do orçamento em saúde, o que é totalmente inviável, e mesmo gastando isso, não oferece uma saúde de qualidade suficiente para a sua população, e faz com que os cidadãos de um município procurem outro município e acabem desorganizando a atenção à saúde também no outro município em razão dessa migração. Mihail, Maria Simone pergunta o seguinte: grandes operadores de plano de saúde existem na Holanda. Todas são obrigadas a cobrir os mesmos procedimentos e a oferecer a mesma rede hospitalar. Como é tratada a portabilidade, migração do paciente para a troca de planos? Existe um prazo de carência? Obrigado pela pergunta. Na verdade, o cidadão tem muita liberdade em escolher seu hospital e também seu plano de saúde. Então, o cidadão escolhe o hospital. Somente em caso seguradora realmente tem dúvidas sobre a qualidade, o exemplo de atendimento, tratamento de câncer de mama, a seguradora disse que nós achamos que a qualidade desse hospital é não suficiente boa, e por isso sugerimos que você precisa ir para um outro hospital que trata mais volume, por isso é melhor, etc. Mas, em essência, tem a liberdade e também tem um departamento do Ministério da Saúde que realmente monitora a qualidade e segurança. Se elas acham que a qualidade cai demais, ninguém vai para isso. Giovanni, como lembrou o Mihail, 10,8% do PIB da Holanda vão para gastos com saúde. No Brasil, qual é a proporção e queria saber se ela é suficiente? O nosso é um pouco menor do que isso, mas existe uma grande diferença, que é a quantidade de recursos, né? A nossa renda per capita, né? O volume do PIB é semelhante, mas a quantidade de dinheiro em relação à renda per capita é muito menor, né? E o custo de saúde está diretamente relacionado ao gasto per capita por cidadão. Esse gasto per capita nosso é insuficiente. Além do problema de ser insuficiente, ele é mal gerido e muitas vezes desperdiçado. Então, nós temos que melhorar a qualidade de gasto, temos que incentivar medidas como promoção de saúde e prevenção de doenças,
para poder utilizar melhor nossos recursos, ter um ganho de qualidade. Mas o gasto per capita nosso em saúde, ele é sem dúvida insuficiente. A questão do financiamento é uma questão central. Mas o Brasil é um país que optou por dar uma saúde universal, ampla, não definindo os limites, né, os limites dessa utilização da saúde, antes de poder criar riquezas para poder financiar um sistema tão complexo e tão caro. Mirreu, Joelma Helena pergunta aqui pelo aplicativo, diz o seguinte: no Brasil, muitas vezes é o próprio paciente que demanda uma medicina mais voltada para a realização de muitos procedimentos e exames até se chegar ao resultado. Como é o comportamento do paciente holandês médio nesse aspecto? Pergunta interessante. Eu esqueci de falar que o primeiro médico que o paciente precisa procurar na Holanda é o médico geral, um clínico geral que sabe atender mais ou menos 95% dos casos. E a outra função do médico geral é também orientar o paciente que ele não sabe tratar, são mais ou menos 5% dos casos, para qual especialista ele precisa ir. Em respeito de medicamentos, a Holanda tem um outro tipo de cultura que é bem conservadora em tomar medicamentos. Eu acho que é um aspecto bem diferente. Mas se um paciente precisa de algum medicamento, no final a especialista vai providenciar. E, claro, tem as descrições no pacote cobrado que tem que ser aplicado. E, senão, também podemos ir à justiça. Nessa última pergunta, quero satisfazer uma curiosidade pessoal. No Brasil, perguntando ao Mirreu, no Brasil, quando muda o governo, mudam todos os dirigentes dos órgãos de saúde, não apenas o ministro. Como é que ocorre, o que ocorre na Holanda quando muda um governo? Não posso dizer que na Holanda nós somos muito rápidos em criar novos governos. Esta semana se formou um novo governo e demorou 6 meses de discussões para criar um plano. Então, semana passada deu certo, ontem o governo novo foi instalado. Mas de forma geral, se um novo ministro de saúde entra, também entra um novo secretário. Mas todos os funcionários públicos ficam. E é a mesma coisa com os dirigentes de hospitais, seguradoras. É muito mais uma abordagem técnica, que todo mundo continua, e também acho que as visões de um governo a outro governo não vão fazer tanta diferença. As opiniões e as abordagens, de vez em quando, ficam relativamente perto da outra. Muito obrigado ao Mirreu, muito obrigado ao Giovanni, e terminamos aqui o segundo painel.